Em uma linha de montagem, os veículos são montados num fluxo harmônico como uma correnteza sem qualquer vestígio de desajuste. É o resultado da transmissão de geração em geração do espírito de pesquisa e criatividade na fabricação de produtos precisos para a sociedade, combinado à persistência em preservar a importância do ato de produzir. O sistema Toyota de produção, elaborado para entregar o melhor produto aos clientes dentro do prazo, eliminando totalmente os desperdícios, é um sistema japonês que tem como dois pilares de ideologia automação com parada automática em situação anormal e just-in-time. Atualmente é propagado mundialmente como um excelente sistema de produção, o sistema Toyota de produção. Agora vamos apresentar a sua origem e o caminho que percorreu o sistema Toyota de produção, o que mostrou sua eficácia mundial. Um dos pilares do sistema Toyota de produção, a automação com parada automática em situação anormal, tem sua origem na pessoa de Sakichi Toyoda, que foi reconhecido mundialmente pela invenção do tear automático. Anteriormente, o tear funcionava totalmente com a força humana, usando as mãos e os pés para tecer o pano. Era uma tarefa trabalhosa em que se passava fios transversais manualmente entre fios longitudinais da direita para a esquerda e da esquerda para a direita alternadamente. Sakichi Toyoda, pai do atual Grupo Toyota, nasceu em 1867 na província de Shizuoka, cidade de Kozai, e como filho de carpinteiro ajudava nos serviços do pai. Sakichi, que já pensava em dar sua contribuição para o mundo através de invenções, iniciou uma pesquisa pensando em otimizar o trabalho, observando sua mãe que trabalhava no tear. Em 1890, Sakichi inventou o tear de madeira movido à força humana, modelo Toyota. Consistia em movimentar o pente para frente e para trás com uma mão e o torpedo do fio transversal se movimenta automaticamente. Facilitando assim a manipulação, aumentou-se a eficiência em 40% a 50% em relação ao anterior. Também, com a uniformidade de passagem dos fios transversais, a textura ficou mais bonita e, consequentemente, a qualidade melhorou comparando com os produtos anteriores. Sakichi dedicou-se à pesquisa de utilização de motor e, em 1896, concluiu o primeiro equipamento motorizado do Japão, o tear modelo Toyota movido a vapor. O que até então dependia da experiência do operador do tear, os parâmetros de esticar os fios e da movimentação do pente interligado mecanicamente. E com isso tornou-se possível produzir tecidos com a qualidade uniforme. Sakichi dedicou-se ainda ao desenvolvimento de um mecanismo em que não produzia produtos com defeito. O último tear possuía o sistema de parada automática com a falta de fio transversal, que funciona quando o fio transversal se arrebenta, impedindo assim a fabricação de produtos defeituosos. Após esta etapa, desenvolveu o sistema de envio dos fios longitudinais e o sistema de parada automática com a falta do fio longitudinal, melhorando a qualidade e o aumento da produtividade ainda mais. Desta forma, tornou-se possível produzir mais, com um número reduzido de pessoas e com a melhora na qualidade do produto final. Em 1924, juntamente com seu primogênito Kiichiro, Sakichi concluiu pela primeira vez no mundo o tear automático com o sistema da troca do torpedo em movimento, o modelo G da Toyota, além das adaptações dos sistemas de paradas automáticas em situações anormais. O tear automático modelo G realizou o sonho da produção em grande escala, idealizado por Sakichi e Kiichiro, que tinham como ideia central a automação. Agora então apresentaremos as duas funções superiores do tear automático modelo G.
Primeiramente, se continuar a tecer com o rompimento do fio transversal, o produto final sai com um defeito como este. Para evitar isto, instalou-se um garfo metálico, o qual confere o fio transversal. E se por acaso faltar ou arrebentar o mesmo, este recua ao fundo e com isso a máquina para. Este mecanismo é o sistema de parada automática com a falta do fio transversal. Agora, se continuar a tecer o fio longitudinal rompido, o produto final também sai com um defeito como este. Para evitar isto, instalou-se uma lâmina metálica em cada fio longitudinal que cai quando o fio se arrebenta, parando assim o tear. Este mecanismo é o sistema de parada automática com a falta do fio longitudinal. Numa época em que não existiam sensores eletrônicos ou ópticos, a invenção de Sakishi, que garantia a qualidade do tecido, parando a máquina imediatamente quando arrebentava os fios longitudinais ou transversais, era um fato espantoso. O tear automático modelo G tinha o sistema de envio dos fios longitudinais e o sistema automático de troca de torpedo. Que possibilitou, além da operação ininterrupta, também a operação simultânea de mais de 30 teares por um único operador. Com isso, recebeu diversos elogios dos europeus e americanos. Os pontos básicos da invenção do tear a que se dedicou Sakishi até então eram: parar quando há alguma anormalidade, nunca fabricar produtos com defeito, não fazer do ser humano um vigia de máquinas. Estas ideias de Sakishi foram unificadas e foi denominado posteriormente como automação com parada automática em situação anormal e se consolidou como um novo conceito de automação. A seguir apresentaremos o segundo pilar do sistema Toyota de produção, o Just in Time. Podemos buscar a sua origem em Keiichiro Toyoda, fundador da Toyota Motor Corporation. Keiichiro, juntamente com o desenvolvimento do tear automático modelo G, concentrou-se na consolidação da estrutura da produção em grande escala. Em 1926, fundou a fábrica de teares automáticos Toyota, introduzindo o modelo americano de produção em série para a montagem do tear automático modelo G e iniciou uma verdadeira produção em grande escala. Em 1929, Keiichiro viajou à Europa e Estados Unidos para a oferta tecnológica do tear automático. Lá conheceu com seus próprios olhos o desenvolvimento da motorização e decidiu se dedicar ao desenvolvimento de automóveis. Mas a economia japonesa neste período começava a entrar em crise devido às influências da economia mundial. Apesar disso e das opiniões contrárias das pessoas que o cercavam, decidido a se dedicar ao desenvolvimento do automóvel, Keiichiro iniciou suas pesquisas no laboratório da fábrica de teares e realizou de forma efetiva a pesquisa de um motor compacto. E também efetuou aquisições de máquinas precisas e de alto custo. Em 1933, estabeleceu a divisão automobilística, inaugurou a fábrica de protótipo e a aciaria. Assim iniciou o desenvolvimento do automóvel. E em 1935, apenas 2 anos depois, concluiu o automóvel protótipo modelo de passeio A1 da Toyota. No ano seguinte, iniciou-se a produção do carro de passeio da Toyota modelo AA na fábrica de tear automático. Em 1937, tendo como meta a produção em grande escala, Keiichiro fundou a empresa Toyota Motor Company e deu início à construção da fábrica Koromo. Ao iniciar a construção da fábrica, Keiichiro somou a experiência com a linha de produção em série da fábrica de tear, com a consciência de que a fabricação de automóveis exigia um maior número de peças. Elaborou então um novo conceito de produção, o Just in Time, uma versão melhorada da produção em larga escala do que o sistema americano. Este é um conceito onde se produz apenas o necessário, no momento necessário, na quantidade necessária, sem nenhuma produção em excesso.
Apesar de não ter comparação com o nível do just-in-time atual da Toyota, naquela época era um conceito extraordinário. Porém, Kiichiro teve grandes problemas na aceitação do novo conceito. Então fez o manual de just-in-time e treinou seus subordinados pessoalmente, realizando assim a construção da fábrica Koromo. Apesar da fábrica estar concluída num padrão nunca visto antes, a situação permitia apenas a fabricação, com grande dificuldade, de automóveis com boa qualidade e bom desempenho. Quando Kiichiro pensava em aplicar um sistema de produção colocando em prática o just-in-time, iniciou-se a guerra no Pacífico em 1941. E as indústrias automobilísticas foram obrigadas a voltar suas produções para a fabricação de caminhões militares e tiveram que reduzir a produção de carros de passeio. Ao final da guerra, Kiichiro, que teve seu objetivo interrompido, transmitiu a Eiji Toyoda a determinação de alcançar os Estados Unidos em apenas 3 anos e o incumbiu da realização. No entanto, nesta época, o nível de produção de carros nos Estados Unidos era 8 vezes maior que o do Japão, e ainda a Toyota estava com escassez de capitais e matéria-prima. Dentro deste panorama, Eiji Toyoda, diretor administrativo, chamou Taishi Ono, chefe da fábrica de usinagem, para concretizar e implantar o novo sistema de produção, objetivando o aumento da produtividade. Eiji Toyoda tinha um conceito muito bom de Taishi Ono, que era engenheiro da fábrica de fiação e tecelagem e se dedicava ao aumento da produtividade. Eiji Toyoda e Taishi Ono concluíram que para competir com os maquinários de alta produtividade dos europeus e americanos, não havia outra forma senão propagar o conceito de automação com parada automática em situação anormal para todos os setores produtivos do automóvel e aumentar a produtividade com participação maior do homem. Além disso, os dois pensaram em colocar em prática o just-in-time de forma efetiva, devido à escassez de recursos materiais e financeiros que não permitia produzir nada além do necessário. Nesta época, a fábrica de fundição produzia peças sem a preocupação com a situação do processo posterior na fábrica de usinagem. Consequentemente, na entrada da fábrica de usinagem, havia um acúmulo de peças fundidas. Aí então Ono percebeu que para colocar em prática o conceito de just-in-time e ainda mais elevar o seu nível, seria necessária uma virada na maneira de pensar. Após muita pesquisa, Ono idealizou um método inspirado no sistema de supermercado, onde o processo posterior buscasse o material no processo anterior. A partir do sistema antigo, em que o processo anterior de fundição entregava as peças ao processo posterior na fábrica de usinagem, foi feita uma inversão de 180 graus, onde o processo posterior buscaria, na fábrica de fundição, apenas a quantidade necessária e, no momento necessário, as peças no processo anterior. E a fábrica de fundição, por sua vez, produziria somente as peças que tivessem esgotadas. Ainda para saber qual peça a fábrica de usinagem deveria buscar, colocou-se uma informação, ou melhor, um Kanban de retirada, que era recolhido ao utilizar a peça usinada e quando ia buscar no processo anterior, levava este Kanban. Na fábrica de fundição foram colocadas informações, as quais eram denominadas Kanban de produção, para saber a que foi retirada pela operação posterior. Na fábrica de fundição, produzia a quantidade equivalente aos Kanbans de produção. Esses procedimentos são os princípios do conceito de just-in-time. Esse sistema não foi aceito de imediato, pois os funcionários estavam habituados a produzir as peças mais fáceis primeiro e transportavam de uma vez só. Mas Ono fez pessoalmente a orientação de forma perseverante. Além da implantação perfeita do just-in-time, Ono pensou em introduzir o conceito de automação com parada automática em situação anormal,
que possibilitariam um operador manipular várias máquinas e, com isso, aumentaria a produtividade. Primeiramente foi implantado o sistema de operação na linha de máquinas. Porém, como esse sistema acumulava estoques entre as operações, consequentemente a eficiência era baixa. Daí então, estudando o layout, foi mudado para a manipulação de multiprocessos. Naturalmente, instalou-se mecanismos de parada automática em caso de peças com defeitos. E não é necessário dizer que se fez um esforço sem limites para que a qualidade do produto já fosse determinada no próprio processo. Para colocar em prática tais pensamentos, foi necessária a colaboração dos operadores. Devido ao hábito adquirido pelo sistema anterior, houve muita resistência e obstáculos na aplicação do novo sistema. Ono, além de orientar pessoalmente no chão da fábrica, formou vários multiplicadores através de treinamento intensivo. Eiji Toyoda, compreendendo muito bem as ideias do Sr. Ono, deu todo o seu apoio para colocar em prática o novo sistema de produção. Com o decorrer do tempo, cada esforço praticado começava a dar fruto, e o novo sistema de produção, que tem como dois conceitos, just-in-time e automação com parada automática em situação anormal, recebeu um título de Sistema Toyota de Produção TPS. Esse sistema foi propagado da fábrica de usinagem para a fábrica de montagem e também para os fornecedores. Com os multiplicadores formados pelo Sr. Ono, o sistema foi aperfeiçoado e desenvolvidas novas técnicas adequando à realidade de cada época. Em 1970, o sistema já havia se espalhado. Não era mais exclusivo do grupo Toyota, e sim até as indústrias de outros ramos. E em 1973, mesmo com a crise econômica mundial devido à crise do petróleo, a Toyota se recuperou rapidamente, chamando a atenção do mundo para o modelo de administração japonesa, principalmente da Toyota e do seu sistema de produção.